Eu estou apresentando um pedido de informação e eu espero que ele seja respondido em 10 dias pela SAMAI, em respeito ao que representa o Poder Legislativo para o município, requerendo exatamente que nos seja aqui fornecido informações acerca do período em que ocorreu a suspensão de água no bairro da Ponte do Imaruim, na região do Alto Aririú e no Alaor Silveira, certamente ocorrido em razão do período de falta de água que toda a Grande Florianópolis tem vivido aí nas últimas semanas, melhor assim dizendo. Eu digo isso, senhor presidente, porque na tarde de hoje, eu fui procurado em meu gabinete por uma usuária que reside na Servidão José Ramos, no bairro Ponte do Imaruim, em que, pasmem, ela me trouxe 2 faturas que mostram uma situação que necessita ser melhor analisada, até para saber se o contribuinte não está sendo lesado por uma empresa pública. Por que estou dizendo isso, senhor presidente? Ela me trouxe na oportunidade 2 faturas expedidas pela SAMAI, uma vencida em 10/10/2019, cobrando o valor de R$ 236,54, certamente correspondente à utilização no mês de setembro. A outra, também com vencimento em 10/11/2019, cobrando-lhe o valor de R$ 236,50. Ocorre, senhor presidente, que nos últimos 40 dias, ela tem recebido água dia sim, dia não, a residência dela não tem reservatório de água, não tem caixa d'água, e em razão da falta d'água, ela tem que procurar a residência de alguns amigos para poder se banhar, para poder banhar a família, em alguns casos tendo inclusive que levar roupa para lavar em outro lugar, como na situação que ocorreu, que ela acabou ficando sem água por 2 dias seguidos. Agora, o que chama atenção, senhor presidente, o que chama atenção é a semelhança dos valores cobrados no mês de outubro, que representa certamente o mês de setembro, e esse que vem sendo cobrado agora com um vencimento na data de 10/11/2019. Será que não houve diferença? Ou na primeira fatura, a SAMAI forneceu gratuitamente água a ela por um determinado período? Então, de fato, o questionamento dela faz jus a uma atenção que este Poder Legislativo deve destinar a essa situação para ter a certeza de que o usuário, de que o contribuinte, de que aqueles que pagam a conta do poder público não esteja sendo lesado por uma ação irresponsável de uma empresa que é a detentora do monopólio do fornecimento de água na cidade de Palhoça. Este mesmo fato, senhores, também foi observado lá na região do Alto Aririú. Eu não sei se o Jean tem um vídeo aí, conseguiu colocar o vídeo? Por favor, Jean, dá uma olhada. Onde a própria moradora buscou fazer a filmagem do seu relógio funcionando, enquanto pelo cano não se passava uma gota d'água. Mais uma vez, tá aí, ó. Eu venho aqui filmar o meu relógio trabalhando sem subir água. Na semana passada eu já filmei. Pode interromper, Jean. Está aí o registro. Eu fiz um contato hoje com a senhora Denise. A senhora Denise disse que o usuário do sistema deve procurar a SAMAI e abrir uma crítica ao consumo para que a SAMAI possa lá e verificar se realmente ocorre tal situação. É preocupante essa situação, senhores. Nós temos tido conhecimento que inúmeras residências do município ficaram sem água nesse período. Eu acredito que boa parte dos senhores também tiveram a suspensão de água por alguns dias em suas casas. Aqueles que não têm grande reservatório,
Eu tenho certeza que sofreu com a falta de água nesses períodos. Agora, nós devemos chamar a atenção da SAMAI para que a gente possa ter uma explicação factual, uma explicação que seja inquestionável, para justificar o porquê que um usuário, utilizando um consumo de um mês, utilizando do mês seguinte como parâmetro, mesmo tendo ficado sem água por praticamente quase a metade do mês, ainda assim vai pagar o mesmo valor que consumira no mês anterior. Por uma questão judicial, senhores, se fôssemos aqui aplicar o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, bastaria que o contribuinte fizesse essa menção à SAMAI, para que a SAMAI tivesse que provar que ele realmente consumiu esse volume de água e que ele realmente está obrigado a pagar o valor da tarifa cobrada. Só que lá na SAMAI não é assim, quem tem que fazer a prova é o próprio usuário, será? É isso mesmo? Ele vai lá, faz uma crítica, a SAMAI vai lá na casa dele, olha lá o hidrômetro, vai ver que não tem nenhuma alteração no hidrômetro, porque não vai aparecer, obviamente, e a SAMAI vai dizer, ó, não tem nenhuma alteração. Até tem aqui um grande especialista nessa questão, que é o Ricardo Steinmetz, que está aí presente, que depois eu, inclusive, vou pedir uma explicação para ele, que ele vai saber me explicar adequadamente como isso comprova. O problema é que o usuário não tem como provar que no cano dele só passou ar. Essa medição que eles vão fazer lá em ponta de rede, se chegar lá no dia e eles verificar que não é possível, vai provar como? Eu estou pedindo esse relatório, senhor presidente, exatamente para que a gente tenha aqui conhecimento nessa Casa Legislativa, o número de dias exato em que ocorreu a suspensão de água naquela comunidade, porque aí é possível se fazer uma média de 15 dias, como aquela família faz o consumo, para a gente saber se realmente, através de um cálculo muito simples, é possível que ela tenha consumido a metragem cúbica que a SAMAI está explicando, que a SAMAI está dizendo que consumiu. É uma situação delicada, que nós, vereadores, nós precisamos atentar para este fato. Pode representar um valor pequeno, senhores, mas para quem tem bom salário. Para a renda média do cidadão palhocense, segundo o IBGE, que é de 2,3 salários mínimos, pode ter certeza que uma diferença que poderá representar numa conta, no final do mês, isso aqui vai representar muito. Agora, como resolver este problema? Nós, juntamente com o Poder Executivo, precisamos encontrar uma forma. Essa falta de água incessante que nós tivemos aí nesses últimos 2 meses, ela precisa dar uma diferença na fatura final, na fatura mensal do contribuinte, do usuário. Ou não, ou eu estou errado. Complicado?